E aí, ontem foi Dia dos Pais e esse livro aqui ele cai muito bem para a gente pensar essa data. Querido Menino, do David Sheff, já venho comentado dele aqui. E ele cai bem por quê? Porque diferente de muitas obras de ficção, não só de ficção, né? Isso aqui é um relato real. Mas muitas dessas obras, quando se trata de drogadições, geralmente vai retratar o cotidiano, a vida, a jornada daquele sujeito que vai se entranhar no mundo das drogas, né? Diferente esse livro aqui, né, como eu já comentei, ele é escrito pelo pai de um dependente químico, né? O David Sheff, jornalista, bem conceituado, que de repente se vê dentro dessa trama tão angustiante, tão desesperadora, tão profunda, que é a luta do filho dele para se livrar do vício de metanfetamina, de heroína, do álcool, né? O David Sheff, como eu disse aqui no vídeo anterior, ele tem uma dificuldade de entender a ideia de dependência química como doença, né? Ele até coloca como que meu filho pode ser considerado doente se é ele que vai até a biqueira comprar droga, se é ele que escolhe fazer uso da droga, né? E esse é um dos grandes pontos, né, que a gente pode pensar essa ideia de dependência química como doença, né? Não sei se por acaso, talvez não por acaso, eu andei vendo aí também alguns vídeos de alguns colegas falando a respeito disso, né? Um em especial me chamou bastante a atenção, que é o vídeo que está na página aqui do Instagram. A página se chama Sintoma, arroba não, underline Sintoma. É a página do Marcos Vinícius. Ele é psicanalista, um colega, temos uma grande amiga em comum, e ele fez um vídeo muito interessante, eu vou deixar aí na descrição, falando um pouquinho sobre a contribuição genética nas dependências químicas, né? Ele vai dizendo sobre um componente neurobiológico que torna mais sensível que alguns usuários se tornem dependentes químicos, né? Porque a gente sempre pergunta, né? Por que algumas pessoas se tornam dependentes, outras não? Né? Essas pessoas estão mais expostas, de alguma forma, a essa possibilidade de se tornarem dependentes químicos de fato, adictos. Né? A gente pode pensar também, não trouxe ainda essa palavra aqui nessa série de vídeos, mas o Marcos Vinícius traz, muito bem lembrado, a ideia de adicção, ao invés de dependência química, né? Ou viciado em drogas. Né? De alguma forma, esse tipo de adicção, quando ele é herdado, ele torna mais propício que aquela pessoa ela tenha uma experiência com drogadição mais radical. Né? Quando eu falo herdado, a gente pode pensar, claro, nos pais que fazem usos de drogas e de alguma forma transmitem isso para os filhos. Né? No caso do David Sheff, é uma das grandes questões dele aqui no livro. Ele se culpa de alguma forma, né, por ter sido usuário de drogas. Ele não foi um dependente químico. Ele foi um cara que usou em alguns momentos algumas drogas, inclusive metanfetamina. No filme é colocado muito bem isso, né? É diferente do livro, né? O filme ele dá uma mudada na história, né, para caber no roteiro, para ficar mais fechadinho. Porque no filme o David, ele decide comprar metanfetamina para experimentar, para tentar talvez entender o que o filho dele sente, né? No livro não, no livro quando ele descobre que o Nick está fazendo uso de metanfetamina, ele relembra de uma experiência que ele teve no passado, na época da universidade, lembra de um amigo que se tornou um dependente químico de fato, e ele tem uma certa proximidade com essa droga, né? Então isso é uma questão que deve preocupar muitas pessoas que já fizeram uso dessas substâncias, que têm seus filhos, pretendem ser pais, mães. Existe sim, alguns estudos vão dizer que existe sim essa possibilidade de uma herança genética, uma predisposição para a dependência química. Isso não significa que todos os filhos de pais que foram dependentes ou fizeram uso abusivo de drogas se tornarão dependentes químicos ou usuários problemáticos de drogas. Né? É muito interessante, muito importante deixar isso bem colocado,
Porque não é tão determinado assim, não é determinista, né? Se meu pai usou droga, logo eu também vou usar e me tornar um dependente químico. Não. Existem muitos outros fatores, né, que a gente pode colocar aí. Não só o fator genético, isso reduziria a questão exatamente no que a gente tem tentado desmontar aqui, que essa ideia de que a dependência química é só uma doença cerebral, uma doença do corpo, uma doença das nossas químicas, né? Mas não é. A gente sabe que tem fatores sociais, fatores socioeconômicos, fatores psíquicos também, muito particular do sujeito, né? A gente pensa muito não só a questão da drogadição em si, mas o que leva uma pessoa a se manter nesse nesse tipo de relação, né? O que leva a pessoa a não conseguir dizer não, né? A gente vai aqui deixando um pouco de lado essa ideia de que só se trata de uma questão química do corpo, né? Não é só isso. Quando a gente só pensa dessa forma, mais uma vez a gente acaba por negligenciar outros fatores e escolhendo de forma talvez até cínica às vezes, né? Um bode expiatório para esse tipo de problema, né? Que não é o caso, né? Não é o caso. Então a gente sempre precisa pensar qual o lugar que a droga ocupa na vida da pessoa, né? Que momento ali essa tensão ela é ativada, vamos pensar assim, né? E ela se torna incontrolável, né? Será que é só a química mesmo? O que está acontecendo com a pessoa na vida dela cotidiana? Como estão as relações? Como que está a vivência sexual dessa pessoa? As trocas pessoais dessa pessoa? É uma questão longa, né? Não dá pra gente definir nada aqui, né? Acho que definir passa longe, né? Por isso que eu estou trazendo aqui essas ideias, né? Essas ideias que é importante a gente aprender mais a respeito disso, escutar as pessoas que passaram por isso, ler livros como esse, né? Do David Sheff, tem um livro do Nick também que eu já mostrei aqui, pretendo trazer, Christiane F, né? Outro livro também que eu trouxe, e a gente tentar olhar o sofrimento desse sujeito, né? Porque muitas vezes a dependência química, a drogadição, ela é colocada, ela é inscrita num sentido muito moral, né? Que é a ideia de que o dependente químico, o usuário de drogas, o adicto, ele é uma pessoa com a moral duvidosa, talvez uma pessoa mau caráter, muitas vezes um perverso, né? E eu queria trazer um pouco desse ponto aqui, né? Essa ideia da contribuição genética na dependência química, mas não só, a gente não pode parar por aí, né? Então, eu indico para vocês o canal aí do Marcos Vinícius, Sintoma, e pretendo continuar aqui trazendo ideias, né? Ideias que estão nesse livro, ideias que estão com David Sheff, né? O sofrimento do pai diante da drogadição do filho, a forma como ele se engaja nessa jornada, a forma como ele traz muitos questionamentos interessantes. Uma coisa também muito interessante, que é o idealismo, a idealização desse pai, né? O que ele esperava desse menino, do Nick. De repente, um garoto brilhante, né? Inteligente, criativo, sensível, ele se torna uma pessoa violenta, uma pessoa que vai roubá-lo, uma pessoa que vai arrombar a casa, que vai pegar os cheques, que vai mentir muito, né? Eu estava lendo aqui, agora há pouco, tem um trecho aqui que o David vai falar disso um pouco, né? Ele vai falar sobre a dependência química ser a doença dos mentirosos, né? Os dependentes químicos tendem a manter ali a sua drogadição, eles tendem a mentir, muitas vezes a roubar, né? Isso pode acontecer, né? Eu acho muito importante também pontuar que isso não é regra, né? Porque senão a gente banaliza as coisas e a gente corre o risco de sim colocar de novo a drogadição, esse problema, por um viés moral, e não é ideia, né? Isso pode acontecer,
Não que realmente aconteça em todos os casos, né? Mas é propício. A doença dos mentirosos, a doença daqueles que roubam, né? Por isso, talvez, né, também isso contribui muito para a dificuldade de compreensão desse tipo de quadro, né? Então, o David vai colocando aqui essas ideias, né? Muito importante também, nesse sentido, é acrescentar aqui a dificuldade do David de tentar assimilar, compreender que o filho dele tem grandes angústias, tem um lado meio obscuro, né? Quando o Nick começa a ler escritores mais melancólicos, suicidas, pessimistas, o David ele acende um alerta ali, né? Ele considera bobagem, ele não reconhece essa obscuridade do Nick. Acho que é um ponto que é muito pouco pensado aqui, né? Porque de fato, nenhum pai não, acho que a maioria dos pais, a maioria das mães, não querem ver o filho num mar de melancolia, num mar de tristeza, num mar de revolta, né? Só que de alguma forma, quando não se reconhece isso, a gente dá espaço, talvez, para outras possibilidades, né? O Nick vai encontrar, me parece, né, de alguma forma, isso na drogadição. O Nick fala que é sobre sensações, né? Até uma certa ilusão, um romantismo, a ideia de que as drogas tornam a pessoa mais criativa para escrever, para compor. O Nick entra muito nessa ideia aqui, né? Eu quero trazer um vídeo mais elaborado, mas eu queria principalmente aqui indicar o canal aí do Marcos Vinícius, Sintoma. Ele fala de psicanálise, muito bacana. E pra gente ir abrindo mais as ideias aqui. Essa ideia de adicção, dependência química, toxicomania, uso abusivo de drogas. Quais são as diferenças desses termos? Não é tudo a mesma coisa. Mas isso é um assunto para uma outra ocasião. E mais uma vez eu indico para vocês David Sheff, Incrível Menino. E além do livro, o filme está disponível na Amazon Prime. Indico para vocês darem uma olhada, caso queiram se inteirar mais do assunto e até entender mais o que está sendo dito aqui. Bom, eu espero também a colaboração de vocês, se vocês estiverem dispostos, né? Tenho recebido algumas mensagens, críticas, sugestões, perguntas, né? Tudo isso. A ideia aqui é sempre abrir a conversa, trazer informação, um pouco do que eu tenho, e também aprender, né? Porque conforme eu vou fazendo esse tipo de trabalho aqui, de lendo, pensando, articulando, isso também vai, como se diz, isso vai sendo mais absorvido por mim, né? Bom, é isso, né? Logo eu volto aí com o querido menino do David Sheff. E até a próxima. Se cuidem.